Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio especial, dia de clássico aqui na Flash Score. Então, já chega deixando o seu like se você está curtindo a gente pelo YouTube. Já comenta quanto é que vai ser o clássico Vasco e Fluminense no Maracanã, meio a meio, 50% de um lado, 50% da torcida do outro, assim que é bacana, com emoção, com alegria, com Daniel Kaiser contando tudo para você direto do Maraca. Compartilha com seus amigos e se é novo, se inscreve no nosso canal. Azevedo, eu estou navegando pelo site Flash Score, que é uma delícia navegar por ele. Fique à vontade, divulga para os amigos. Já tem um aplicativo, não? Então tá aqui, ó, pintando no cantinho na tela para você escanear e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, ano passado, o Renato Gaúcho falou assim, não, vou embora porque é muita pressão depois da eliminação para o Lanús na Sul-Americana, não dá para mim, rede social, os caras estão pegando pesado e tal, não quero mais. Meteu o pé. E aí, eis que ele assume o Vasco e já tem agora nos primeiros jogos, né? Ele estreou contra o Palmeiras, depois o Cruzeiro, o terceiro jogo, o ex-clube dele. Como será que a torcida do Flu vai recepcionar o Renato Gaúcho? Porque com o Zubeldia tá lua de mel. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida vai ter esse revival aí, né, do Renato com a torcida do Flu, mas como você disse, viu, acho que a torcida do Flu já esqueceu o Renato, porque o trabalho do Zubeldia, pelo menos até agora, né, tem sido realmente muito bom. O Fluminense é um time que dá gosto de ver jogar, né, e ainda teve essas coincidências dessa semana, ele que jogou a última partida contra o Furacão no Maracanã, vai jogar agora no Maracanã como visitante e depois recebe o Galo também no Maracanã, já como mandante novamente. Ou seja, são 3 jogos ali no palco em que o Fluminense conhece muito bem, né? Agora, se a gente for começar falando do Vasco, né, que também já mudou bastante desde a chegada do Renato Gaúcho, e nem faz tanto tempo assim, né, Fábio? A questão é que, por exemplo, os laterais do Vasco também estão mostrando o serviço, né? Foi assim contra o Cruzeiro, a gente tem aí o mapa de calor do Cuiabano, ele que deu uma assistência, né, nesse jogo, jogando ali pelo lado esquerdo, realmente esteve muito bem na partida, tanto defensivamente quanto lá no ataque. Agora, o Cuiabano é aquela história, né? Vamos ver se ele consegue um pouco mais de regularidade, porque nos outros times que ele passou, muitas vezes aconteceu isso também. Ele começa bem ou ele tem uma sequência boa de jogos, né? E depois dá uma caída, dá uma sumida, né, do jogo. Então vamos ver se no Vasco, agora com o Renato, ele consegue aí realmente ficar na crista da onda por mais tempo, né? Podemos dizer assim. E o outro lateral que entrou durante o jogo, né, o Puma Rodrigues, também deu uma assistência pelo lado direito, ou seja, as laterais do Vasco aí funcionando bastante. Até nesse jogo com o Cruzeiro, em determinado momento, quando você disse o Puma entrou, o Piton também entrou e ficamos com 4, né? Quem Exato. viu o jogo era Paulo Henrique e Puma por um lado, Cuiabano e Piton por Fez outro. uma dobra de laterais, né, o Renato. Isso, porque o Vasco ficou com um a menos, o Barros, que foi de herói a vilão, fez 2 gols e foi expulso, e aí ele entendeu, o Renato, que o Cruzeiro, e como fez, atacaria muito pelos lados, então ele resolveu reforçar a marcação pelo lado do campo, acabou não dando muito certo, porque o gol saiu de cruzamento, bola aérea na zaga do Vasco, enfim, uma bola alta, mas o Cuiabano jogou muito bem realmente, e ele tomou a vaga do Piton. Piton era o titular e ficou no banco de reservas, mas um jogador fez falta nesse jogo, o Edu, o Thiago Mendes. Estava Exato. suspenso contra o Cruzeiro, volta contra o Fluminense, já o Barros fica suspenso, né? Uma troca de suspensão, mas o Thiago Mendes comanda muito a equipe do Vasco ali no meio-campo, né? Então é um jogador que vai fazer muita diferença para o Vasco num clássico que tem um retrospecto favorável ao Vasco. 157 vitórias contra 126 do Fluminense, 116 empates. Porém, no último encontro, na semifinal do Campeonato Estadual, o Fluminense fez assim para o Vasco, ó, tchau, eu vou para a final do campeonato. E o Vasco ficou pelo caminho, quando o Barros também foi personagem, fazendo pênalti, aquela confusão toda que a gente acompanhou aqui na Flash Score, Edu. Não, exato, né? E o Vasco também, né? Claro, nessa nova fase aí com o Renato Gaúcho, tem que tomar cuidado com uma outra coisa, né? O Vasco já deixou 7 pontos pelo caminho na Série A, ou seja, estava na frente do placar e acabou cedendo o empate ou perdendo o jogo, né? Apenas o Cruzeiro, que deixou 9 pontos pelo caminho, perdeu mais pontos em uma dessas duas situações, né? Ou seja, está ganhando, ou enfim, ou
acabar cedendo o empate ou acabar até perdendo, né? Agora, outra coisa, outra boa notícia para o lado vascaíno, né, que são que os números ofensivos da equipe do Vasco mostram que o time continua chegando ao gol, porque isso com o Diniz já acontecia, né? Às vezes era uma questão mais de eficiência, né? E, além disso, né, tanto que as finalizações do Vasco da Gama aí contra o Cruzeiro, né, foram várias finalizações aí no gol, no caso, 6 finalizações no alvo, né, foram 20 finalizações no total, as outras foram para fora, além de 3, claro, que entraram no gol do Cruzeiro, né? Ou seja, então essa produção ofensiva continua muito bem, obrigado, mas aí, é claro, o Vasco precisa se preocupar mais em não ceder o resultado para o adversário, né? Acho que essa é a chave para a equipe vascaína nesse clássico contra o Flu. E a outra notícia também importante lá na frente é que saiu o gol do Brenner, né? Ele conseguiu fazer um gol ali, um dos gols contra o Cruzeiro foi dele, desencantou, vamos ver agora se ele que foi contratado para isso, né? Se ele começa a ajudar o Vasco também colocando a bola na rede. Ele começou no banco de reserva, já tinha feito um gol no campeonato estadual, mas brasileiro no brasileiro foi o primeiro. Se a gente pegar o recorte, Edu, e falar assim, olha, nos últimos 2 jogos o Vasco pegou 2 campeões estaduais e somou 4 pontos. Virou contra o Palmeiras, né, em casa, tirou a liderança do Palmeiras, porque o São Paulo naquela rodada venceu e ficou isolado, e empatou fora de casa com o Cruzeiro. Todo mundo vai achar maneiro. Toma aqui, assina aqui em branco. Pô, quero 4 pontos, Palmeiras e Cruzeiro. O problema foi o que você falou, é o passivo que o Vasco carrega do início da competição. Agora, do outro lado, o Renato Gaúcho, que está aí na nossa arte, ele sabe que vai ter um time que está vivendo um grande momento com o Zubeldia, vem de 2 vitórias, se a gente pegar o recorte dos últimos 2 jogos, mas vamos pegar um pouquinho maior, 5 jogos, são 3 vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, em 15 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, os últimos 15, o Fluminense fez 10, aumentando o recorte dos 18 disputados, que foram 6 rodadas, o Fluminense conquistou 13. O Fluminense está postulante ao título, hein, Edu? Não, sem dúvida, o Fluminense está indo muito bem realmente, né? E dentro de tudo isso que você falou, dessa sequência, o Fluminense marcou em seus últimos 9 jogos na Série A, já contando, claro, o ano passado e esse ano, né? É a maior sequência do Flu com gols na competição desde uma série lá de trás, de 13 partidas entre 16 de outubro de 22 e 13 de maio de 23. E outra coisa que chama muito a atenção é a quantidade de passes, né, que o Fluminense está dando no jogo. Realmente é um time que gira demais a bola. E a posição média do Flu, principalmente contra o Furacão, mostra exatamente como estão próximos ali no ataque, né? O Savarino, que é o número 11, jogando um pouco mais ali pelo lado esquerdo, o Lúcio Acosta, né, o argentino, com o número 32, que joga mais centralizado, e o Canóbio, pelo lado direito com a 17. Ali na frente, o John Kennedy com a 9. Ou seja, esse quarteto, mas mais especificamente essa dupla Savarino e Acosta, e o Lúcio Acosta, está dando muito certo. Realmente eles estão produzindo demais, né, ofensivamente para a equipe do Zubeldia. O Zubeldia que monta esse time bem para frente, né? Ou seja, as peças ficam, por exemplo, se a gente for olhar aquele mapa, essa é a posição média, né, dos jogadores na partida na vitória 3-2 sobre o Furacão. Só 3 jogadores ficaram ali no campo de defesa a maior parte do jogo, né? Os 2 zagueiros e o Freitas e o Inácio, né? O Freitas é o 22 e o Inácio é o 4, e o Martinelli com a 8. O resto jogaram todos no campo de ataque, né? Todo mundo lá para frente. Ou seja, vai ser, claro, um teste muito interessante para o Vasco e o Fluminense, claro, querendo manter, né, essa boa fase, porque a produção, né, como os números mostram, a produção do Fluminense vem sendo realmente muito interessante. A gente vê, né, esses números contra o Furacão, foram 24 finalizações do Flu contra 4 do Furacão. Chances claras, o Flu criou 4 chances claras de gol e o Furacão apenas uma chance. Inclusive, né, para quem acompanhou o jogo, pelo desenrolar da partida, o Fluminense poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, poderia ter feito uma goleada realmente já no primeiro tempo em cima do Atlético Paranaense. O Santos, goleiro do Furacão, fez alguns milagres, só que no segundo tempo tomou um empate, né, e quase deixa 2 pontos pelo caminho,
porque o terceiro gol do Flu, do Arana, né, já foram, o gol já saiu, já estávamos nos acréscimos, né, já havia sido os O time que 45 não desistiu da vitória, né, Edu? Ele lutou até o final. Exatamente, exatamente. Então, se tem esse ponto negativo aí, quem sabe para o Vasco explorar do Fluminense, é que foi isso. O Fluminense não soube matar o jogo, né? Teve que correr até o final, teve que se esforçar, inclusive, nos acréscimos do segundo tempo para conseguir a vitória. Mas, sem dúvida, esse meio-campo do Fluminense, né? Com John Kennedy mais móvel ali na frente, como esse homem de referência do ataque tricolor, tem jogado muita bola, realmente está dando gosto de ver o Flu do Zubeldia. Agora, é claro, né, Fábio? Isso serve para os dois, serve para todo mundo. A gente tem agora mais uma rodada, aí tem a tal da data FIFA, e depois, o mês de abril e o mês de maio, para quem quiser analisar o calendário, não tem mais folga. É Copa do Brasil, Brasileiro e os campeonatos sul-americanos, né? Libertadores, para quem tiver na Libertadores, e Sul-Americana para quem tiver na Sul-Americana. E quem não tiver nenhum desses dois, quem sabe vai conseguir se dar bem no Brasileiro, né? Essa data FIFA vai ser para organizar a casa, mas voltando ainda ao Fluminense nessa questão, Edu, o fato dele ter escolhido e escalado Savarino com o Lúcio, foi a primeira vez que ele botou os dois logo de cara, ele ganhou muito mais mobilidade, né? Sim. Muito mais técnica nesse setor de meio campo. Não sei se ele mantém contra o Vasco, que já é um adversário mais forte do que o Atlético Paranaense. Ele tem o Castilho no banco, que também é uma ótima opção, reforço entrou já, né? Já entrou 2 jogos, já conseguiu fazer umas tabelas ali na entrada da área, foi... E sabe que a pressão é grande, né? Porque é o reforço mais caro da história do Fluminense, né? Mas é bom atacante, a gente destacou aqui quando foi o jogo com o Lanús, né, e o Flamengo. Edu, vai ser um grande jogo, mais de 50 mil torcedores são aguardados no Maracanã, e a gente sempre destaca isso aqui. Rio de Janeiro tem a característica de permitir que as duas torcidas compareçam. Manda do Vasco, poderia ser o jogo em São Januário, mas por um acordo das diretorias, o torcedor vai ser beneficiado. O jogo foi para o Maracanã, o Vasco fica à esquerda, que não é o lado que o Vasco pode ficar, mas como o Fluminense do consórcio, né, do Maracanã, ele escolheu o lado direito, então o Fluminense à direita, Vasco à esquerda, meio a meio, uma grande festa, uma grande partida, porque o Vasco começa a dar sinais de recuperação nas mãos do Renato e o Zubeldia numa lua de mel com o torcedor. Vai ser uma grande partida que o Daniel Kaiser vai acompanhar aqui na Flash Score, que vença o melhor e que o futebol prevaleça sempre, Edu. Não, sem dúvida. E tem mais um detalhe, né, que a gente viu ali rapidamente na nossa tabela. O Fluminense contra o Furacão deu 680 toques, passes na bola, né? Passes completados, quase 633, na verdade. Eu exagerei um pouco. Mas mesmo assim, é a maior troca de passes da história do Fluminense desde o ano passado, contando a temporada passada e essa. Ou seja, esse é o estilo clássico do Zubeldia em campo, né? Ou seja, o Vasco vai ter que tirar a bola do Fluminense com certeza nesse clássico. E não é uma posse de bola, como a gente brinca, estéreo, que não acontece nada. Não, tem 24 finalizações e 10 no alvo. Praticamente metade das finalizações acertam o alvo. Isso é importante, é um aproveitamento e tanto. Tem gente que chega 24 vezes, acerta 2, 3. Aí não é negócio, né, Edu? Aí a bola não entra por acaso. Forte abraço, meu amigo, até a próxima. Um grande clássico nessa quarta no Maraca. Valeu, Fábio, abração. Valeu, e eu convido você a acompanhar a nossa transmissão com o Daniel Kaiser, direto do Maracanã. Ponto final nesse nosso pré-jogo especial, mas sempre lembrando, QR Code pinta aqui no cantinho na tela, é para você ter o nosso aplicativo. É de graça, é muita informação na palma da sua mão. E não é só Campeonato Brasileiro não, séries A e B. Tem Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Sul-Americana que vai começar agora, Libertadores, e tem muita competição, Premier League, La Liga. Se eu ficar aqui enumerando as competições, a gente não termina hoje o nosso pré-jogo. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e lembre-se, aqui na Flash Score, você lê o jogo como ninguém.